Depois da importante vitória contra o Red Bull Bragantino, a reapresentação do Internacional no CT Parque Gigante foi marcada pelo alívio das pessoas no ambiente do Inter e também do grupo de jogadores que se reapresentou e vai para uma sequência de 3 jogos para encerrar a temporada 2023 em alta com o seu torcedor e também pensando em 2024. Nesse vídeo, a gente traz detalhes sobre a reapresentação do Inter e a preocupação com Vitão e Ener Valencia. A possibilidade é real deles ficarem de fora dos últimos jogos do Inter no Campeonato Brasileiro. A gente fala também de uma importante nota que foi divulgada nesta segunda-feira de reapresentação do Inter. A discussão de um jogador que já foi importante no elenco com torcedores nas redes sociais. E afinal, Maurício será vendido na próxima janela de transferências? É para o Flamengo? É para a Atalanta da Itália? A gente fala sobre isso na sequência aqui no canal. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Mas antes da gente falar muito de Internacional, reapresentação, venda do Maurício, jogador do Inter discutindo com o torcedor nas redes sociais, a preocupação com o Vitão e Ener Valencia, tu vai ficar aí porque a gente vai falar sobre tudo isso. Mas já dá aquele joinha, aquela força, deixando o like, te inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para tu não perder nada de conteúdos exclusivos aqui no canal, sempre com oferecimento de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e dar uma brincada lá na plataforma da KTO, KTO.com, tá certo, rapaziada? Bom, o Internacional, depois da vitória importantíssima ontem à noite por 1-0, gol de Ener Valencia contra o Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio, se reapresentou nesta segunda-feira à tarde no CT Parque Gigante. Estive por lá e a gente sentiu bastante do grupo de jogadores que ia passando, ia nos cumprimentando, conversando com membros do staff do Inter e da direção do Internacional, um sentimento de alívio muito grande. Tirou um peso. Claro, a gente teve a data FIFA, que foi importante também para isso, 2 semanas sem o Inter estar em campo. O Inter vinha de uma derrota acachapante de 3-0 lá em Barueri, em São Paulo, contra o Palmeiras. Antes disso, resultados negativos também dentro do Campeonato Brasileiro. O sonho de se classificar para Libertadores via Brasileirão não passou de um sonho. E aí o Inter tinha que se contentar com isso. E essa vitória agora contra o Bragantino foi importante para acabar aquele debate de Z4, zona de rebaixamento, cair para a segunda divisão, para o torcedor ficar preocupado. Não, acabou esse assunto, a vida do Inter é outra, o Inter não vai cair e agora é confirmar uma vaga para a Sul-Americana e depois pensar em eleição e pensar em 2024. Bom, mas para isso restam ainda 3 rodadas no Campeonato Brasileiro, começando pela próxima quarta-feira contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Depois tem o Corinthians do Mano no sábado, lá em Itaquera, São Paulo. E encerra tudo no dia 6, 9h30 da noite, na outra quarta-feira, contra o Botafogo, dentro do estádio Beira-Rio. Bom, o Internacional se reapresentou então hoje no CT Parque Gigante. Titulares ficaram na academia. Dalbert, liberado pelo departamento médico, treinou normalmente. Arangues e Alan Patrick, que não jogaram ontem, vão retornar de suspensão para esse jogo contra o Cuiabá, também treinaram normalmente. E aí, os detalhes via departamento médico. Vitão, ele saiu no primeiro tempo ontem do jogo contra o Bragantino com desconforto na coxa esquerda. Seguirá sendo reavaliado. A tendência é que tenha condições de amanhã viajar com a delegação para Cuiabá, para o Mato Grosso, para o jogo de quarta contra o Cuiabá. Ener Valencia saiu depois de fazer um gol no final ainda do primeiro tempo com um desconforto muscular na coxa direita. O Vitão é na coxa esquerda, o Ener Valencia na coxa direita. O que me relataram do Inter é que hoje ele se apresentou muito bem, então a tendência é que ele viaje normalmente com a delegação e jogue contra o Cuiabá, Vitão e Ener Valencia, mas vão ser reavaliados amanhã antes da viagem para o Mato Grosso. Então Vitão e Ener Valencia devem ser reavaliados e devem viajar com a delegação. Arangues e Alan Patrick retornando de suspensão. Dalbert treinou normalmente, liberado pelo departamento médico. O Hugo Malo segue na academia, segue então sendo monitorado pelo departamento médico. Ele que teve uma lesão muscular na coxa esquerda, voltou durante a data FIFA e em um treinamento teve um outro desconforto na coxa. É dúvida para estar compondo o banco de reservas contra o Cuiabá quarta-feira. Quarta-feira, então, lá no Mato Grosso. O Inter vai ficar em Cuiabá chega na terça, fica lá na terça, joga na quarta, fica na quinta e dorme lá, na sexta treina e vai para São Paulo, porque no sábado encara o Corinthians lá na Neoquímica Arena, confronto contra Mano Menezes. Pois é, confronto contra Mano Menezes. Bom,
Repercutiu também, pessoal, nesta segunda-feira, dia 27 de novembro, porque o Kudê ontem reclamou do gramado do Beira-Rio. Não foi uma reclamação muito forte, até porque o gramado não estava num estado tão ruim assim, mas o Kudê reclamou, disse que o estado poderia estar em melhores condições. Teve um show durante a data FIFA lá no último final de semana, o Tardezinha do Thiaguinho, show de pagode, inclusive eu estava nesse show lá no estádio Beira-Rio, e esse show aconteceu no gramado do Beira-Rio, tinha um tablado emborrachado, enfim, não atingiu e não provocou o gramado estar tão ruim, mas não estava nas melhores condições e padrões Beira-Rio, que a gente está acostumado, é um dos principais, se não o principal gramado do futebol brasileiro, elogiado por todos os jogadores que por aqui jogam, então não estava nas melhores condições por conta desse show. O Kudê falou sobre isso na entrevista coletiva, que essas coisas também fazem com que os times cansem ao longo das partidas, e foi o caso do Inter ontem no Beira-Rio, e hoje foi divulgada uma nota da Abril, que é quem comanda lá o gramado, enfim. E aí a Faro Comunicação até me procurou, porque eu citei isso no vídeo de ontem à noite. A Faro Comunicação é quem cuida da comunicação do estádio Beira-Rio junto com a Abril, e me procuraram e divulgaram uma nota que diz basicamente que sim, é responsabilidade deles a questão do gramado, só que teve um evento, um show que já estava marcado, enfim, mas que todos se comprometeram para melhorar o gramado para a rodada final contra o Botafogo e também para o ano que vem, para que tenha shows como a gente já teve em outros momentos e não prejudique o gramado do estádio do Internacional, tá certo? Também muita gente tem repercutido, pessoal, a situação do Maurício. Eu trouxe no vídeo de ontem à noite a repercussão do vestiário e dos bastidores após a vitória contra o Red Bull Bragantino, sobre o que o Maurício disse. Ele deixou as portas completamente abertas para uma saída no final da temporada. E eu quero trazer alguns bastidores e detalhes que eu ouvi de pessoas importantes do futebol do Inter nas últimas horas. O presidente Alessandro Barcelos, atual presidente candidato à reeleição, tem o desejo de segurar a venda do Maurício. Eu já trouxe isso, inclusive, aqui no canal. Ele quer segurar a venda do Maurício porque o Inter tem uma meta orçamentária em venda de atletas de 135 milhões de reais. Porém, entrou uma receita nova, que é a receita da Liga. 109 milhões de reais entraram nos cofres do Inter na primeira quinzena de novembro e tem sido utilizado para pagamento de dívidas, mas vai sobrar também o dinheiro, seja para contratações, para ter nos cofres e também para abatimento de uma ou outra dívida ou um ou outro buraco que possa ficar financeiro no clube. Inclusive esse da venda de atletas. O Johnny está vendido para o Real Betis, vai colocar mais de 30 milhões nos cofres do Inter, restariam aí mais 30, 35 milhões para serem feitos até 40, batendo 40, tá? 40 milhões pelo menos em vendas que dentro desse orçamento de 135 milhões. E aí teria essa última venda que seria a do Maurício. Bom, o presidente, por conta dessa receita nova que está entrando, quer segurar a venda do Maurício e vendê-lo, quem sabe, a partir de junho do ano que vem ou final da próxima temporada e segurar um ativo do clube, não só pela questão financeira, mas também pela questão técnica e esportiva. O Maurício hoje é titular do time do técnico Eduardo Cudê. A Atalanta da Itália é o principal europeu interessado e, recentemente, o empresário do Maurício, André Curi, um dos principais agentes no futebol brasileiro, ofereceu o jogador para o Flamengo. Mas o Flamengo até o momento não fez oferta pelo Maurício. Ele está com 22 anos, vai fazer 23 na próxima temporada. Recentemente foi convocado pela Seleção Brasileira Olímpica. A tendência é que se valorize mais, quem sabe, na próxima temporada, seguindo no time titular do Internacional. Mas a tendência é que não saia à venda agora. O Inter tem 50% do Maurício e pensa numa venda hoje, dezembro quase de 23, uma venda entre 10 e 11 milhões de euros só pelos 50% do Internacional. Tem 20% do Deportivo Brasil, clube de empresários que formou o Maurício, 20% do Cruzeiro, que serão repassados para o André Curi, que é empresário do jogador por uma dívida antiga, e tem 10% que pertence ao Maurício. Bom, o Inter vai tentar segurar, só não vai segurar se pintar uma proposta exorbitante, uma proposta que aí sim não tenha como o Inter segurar o jogador, seria uma proposta acima desses 10, 11 milhões de euros pelos 50% do Inter. Pra gente fechar o vídeo, pessoal, aconteceu também nessa segunda-feira uma discussão nas redes sociais entre torcedores e o atacante do Inter, Pedro Henrique. Isso mesmo, Pedro Henrique, que ontem ficou no banco, não entrou na partida contra o Bragantino, e aí algumas especulações apareceram nas redes sociais. E aí eu tô colocando na tela um tweet do Colorado Dornelles, é um perfil no Twitter, que coloca dizendo que o Pedro Henrique é dedo duro, X9, que tomara que o Inter rescinda o contrato, enfim, que o Pedro Henrique tem que estar longe do Beira-Rio, enfim, alguns torcedores incomodados com o Pedro Henrique. E o Pedro Henrique respondeu esse tweet colocando: "Pronto, era só o que me faltava. Parem de inventar mentiras." Depois,
O Colorado Dornelles, que fez esse tweet reclamando do Pedro Henrique, respondeu, colocando: eu não falei teu nome, pode procurar no post, porém tem bastante gente comentando. Aí o Pedro Henrique falou: ó, o amigo aqui em cima marcou o meu arroba. Prontamente eu respondi. E aí seguiu a discussão. Deve-se te defender mesmo, porque conforme falei, teu nome está sendo bastante comentado. Muita gente achou estranho não entrares ontem no jogo. Aí devem ter relacionado esse acontecimento a outros. Não entrei em vários jogos, respondeu o Pedro Henrique. De resto, só cuidar para não espalhar mentiras, abraço. E ainda teve uma última resposta, que existe um X9 no vestiário do Inter, passando informações para jornalista que só critica o time e o clube, é notório e de conhecimento público. O importante é saber quem é, abraço. Tem sido feitas essas especulações. Vamos lá, gente, não tem nenhuma confirmação de que isso aconteça. Vamos lá. Cada jornalista tem suas fontes, eu tenho as minhas. Muitas vezes vem sim de dentro do vestiário do Internacional, como para outros colegas, e é do jogo. E é do jogo, tá? Ninguém tá dizendo aqui que foi fulano ou foi ciclano que passou informação para jornalista A, B ou C, ou inclusive eu aqui, o Lucas Dias, repórter, aqui no meu canal, Lucas Dias Repórter, e na Rádio Bandeirantes. Eu não gosto muito dessas especulações, mas acabou tendo essa discussão. Pedro Henrique ainda tem contrato com o Inter, não se sabe o futuro dele com a camiseta do Colorado, se ele vai ficar para a próxima temporada ou não, tá certo? Tu ficaria com o Pedro Henrique pro ano que vem, 2024, com a camisa do Inter? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.